Fala galera, beleza? Esse valor que você tá vendo aí na tela é o valor que eu já arrecadei desde que eu comecei a trabalhar a partir da minha casa na internet. E se você também tem interesse em conhecer esse mercado maravilhoso e não tem mais que aguentar patrão, poder trabalhar de acordo com o seu tempo, com aquilo que você gosta, então eu quero te convidar a clicar no link da descrição, beleza? O governo Bolsonaro está praticamente pronta. As 20 secretarias que estão nos Ministérios da Fazenda, da Indústria e Comércio Exterior e do Planejamento vão virar 6 secretarias especiais: Fazenda, Planejamento, Produção, Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Desestatização e Previdência e Receita Federal. Todas sob o comando do futuro Superministério da Economia, de Paulo Guedes. O economista Marcos Cintra foi confirmado hoje à frente da Secretaria de Previdência e Receita. E o economista Marcos Troirro será responsável pela Secretaria de Comércio Exterior. Um plano é privatizar estatais, que poderia render até 800 bilhões de reais, e vender imóveis da União. Outros 800 bilhões a serem usados para reduzir a dívida pública. Nas discussões sobre a reforma tributária já está descartado um imposto único. O caminho seria a simplificação na cobrança de impostos sem aumento de carga. Já a reforma da Previdência, o tema mais urgente, será apresentada em fevereiro, na volta do Congresso. O futuro ministro Paulo Guedes disse que tem compromisso com o teto de gastos, a lei que impede que os gastos públicos cresçam mais que a inflação. Mas, para cumprir a lei e evitar que os gastos estourem o teto, está em estudo, por exemplo, uma forma de desvincular e desindexar despesas, o que, segundo a equipe econômica, daria mais autonomia para negociar com o Congresso prioridades de gastos. Hoje, 90% das despesas são fixas: salários, previdência, repasses e transferências obrigatórias. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, recebeu hoje o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, John Bolton. Às 7 da manhã, um dos conselheiros mais próximos do presidente americano, Donald Trump, já estava na casa do presidente eleito no Rio. Jair Bolsonaro, que é capitão reformado do Exército, recebeu John Bolton com uma continência e ofereceu um café da manhã. Também participaram o general Augusto Heleno, que vai assumir o Gabinete de Segurança Institucional, o futuro ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, e o futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Eles tiveram uma reunião de 1 hora a portas fechadas. Bolton publicou numa rede social que o encontro foi produtivo, reforçou o convite de Trump para que Bolsonaro visite os Estados Unidos e que espera ter uma parceria dinâmica com o país. A presença do presidente americano na posse ainda não foi confirmada. Bolsonaro disse que pretende visitar os Estados Unidos em fevereiro, depois de um giro pela América do Sul. No meio da manhã, ele seguiu para a Escola Superior do Exército para a diplomação de oficiais. Depois da cerimônia, o presidente eleito falou com jornalistas sobre o encontro com o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos. Jair Bolsonaro disse que ouviu de John Bolton reclamações sobre o protecionismo brasileiro, medidas que dificultam a entrada de produtos estrangeiros no país. A questão das barreiras, das taxas alfandegárias, a dificuldade de fazer negócio aqui. Isso também transmiti a ele, está bem conduzido com a equipe econômica, no sentido de nós facilitarmos o comércio com os Estados Unidos e com o mundo todo, sem prejudicar a nossa economia, obviamente. Bolsonaro disse que também conversou com Bolton sobre o regime cubano e a situação na Venezuela, 2 governos que o conselheiro americano costuma chamar de tiranos. Vai ser difícil tirar a Venezuela da situação difícil que se encontra, mas nós aqui faremos o possível pelas vias legais, obviamente, e pacífica, buscar resolver esse problema, porque nós sentimos reflexo da ditadura que se instala na Venezuela. A assessoria de Bolsonaro confirmou no fim do dia que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, virá à posse no dia 1º. A possibilidade de o Brasil transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém foi outro assunto discutido na reunião de hoje. Essa possibilidade existe e Jerusalém tem 2 partes ali. Uma parte que não está em litígio. A exemplo da embaixada americana foi para essa parte. Na entrevista, Bolsonaro também falou sobre o Brasil. Em relação à reforma da Previdência, disse que vai apresentar ao Congresso uma proposta no início do próximo ano e reafirmou que as privatizações não devem chegar a áreas estratégicas. Privatização, ela tem que ser responsável.
não é jogar para cima e ficar livre. Tá? Eu tenho conversado com a equipe econômica. Algumas privatizações ocorrerão, outras estratégicas não. Banco do Brasil e Caixa Econômica não está no nosso radar, não. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse hoje que as negociações para o livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul podem depender da permanência do Brasil no Acordo do Clima de Paris. O presidente francês chegou a Buenos Aires para o encontro de líderes das 20 maiores economias do mundo. Depois de uma reunião com o presidente da Argentina, Macron declarou que houve uma mudança política muito grande no Brasil e que é contra assinar grandes acordos comerciais com países que não respeitem o Acordo do Clima de Paris. O tratado assinado em 2015 por quase 200 países tem como objetivo reduzir a emissão de gases que provocam o aquecimento do planeta. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse ao Jornal Nacional que manterá o Brasil no acordo, desde que isso não signifique perder a soberania sobre a maior parte da Amazônia. Bolsonaro disse que entende a posição do presidente francês, que vai defender o Brasil e que não haverá nenhum alinhamento automático que comprometa a soberania e as relações comerciais brasileiras. O federal formou maioria para validar o indulto de Natal editado no ano passado pelo presidente Temer. Mas, depois de um pedido de vista do ministro Luiz Fux, a liminar que suspende parte do decreto vai continuar em vigor até a conclusão do julgamento. O decreto de Temer estabeleceu que poderia receber o perdão quem, no dia 25 de dezembro de 2017, houvesse cumprido 1/5 da pena em caso de crimes sem violência ou grave ameaça, sem limite máximo de pena para concessão. O indulto incluiria condenados por corrupção. A Procuradoria-Geral da República entrou então com uma ação contra o decreto. Uma liminar concedida pela então presidente do Supremo, Carmen Lúcia, e confirmada pelo relator ministro Luiz Roberto Barroso, suspendeu parte do indulto até que o caso fosse a julgamento no plenário. Ontem, o relator Luiz Roberto Barroso votou para derrubar o indulto, tal como decretado por Temer. Também ontem, o ministro Alexandre de Moraes votou a favor do direito do presidente Temer definir as regras do indulto. Hoje, o primeiro a votar foi o ministro Edson Fachin, que seguiu Barroso ao afirmar que o poder do presidente não é ilimitado. Fachin disse que o indulto deve ter caráter humanitário e corrigir desvios do sistema penal, o que não aconteceu nesse caso. Não há na Constituição expressa regulamentação constitucional sobre o alcance desse poder presidencial. Isso, em meu modo de ver, não leva a compreender que este poder seja ilimitado. Emerge, pelo menos em primazia, o caráter humanitário do indulto, cujo poder é inegável, constitucionalmente atribuído ao presidente da República. E, portanto, o indulto se destina a corrigir iniquidades de um sistema penal e, obviamente, não agravá-las. Corrigir iniquidades de um sistema penal, a fim de mitigar ou evitar o sofrimento do cárcere. Em seguida, votou a ministra Rosa Weber para manter o decreto, por considerar que a competência para definir as regras é do presidente da República. Embora guarde pessoalmente restrições com a política formulada no decreto 9.246 de 2017, em especial quanto ao seu alcance para os crimes de corrupção, não vejo, com o devido respeito aos que pensam de forma diversa, como chegar a um juízo de invalidade constitucional. O ministro Ricardo Lewandowski votou na mesma linha de Rosa e Moraes. O Supremo não tem o poder de interferir na decisão do presidente da República. O placar estava em 3-2 a favor do indulto, quando o ministro Luiz Fux pediu vista, mais tempo para analisar o tema. Eu, na forma regimental, vou pedir vista. Mas eu antecipo o presidente. Este pedido paralisaria o julgamento, mas o ministro Marco Aurélio Mello decidiu antecipar seu voto em favor da manutenção do decreto. O ministro Gilmar Mendes também antecipou. Deu o 5º voto para manter o decreto de indulto de Michel Temer. O indulto é instrumento de política criminal colocado à disposição do Estado para a reinserção e ressocialização dos condenados
que a ele façam jus. Essa é uma vertente, inclusive, que o tribunal desenvolveu, segundo a conveniência e oportunidade das autoridades competentes. O texto constitucional é expresso em autorizar, como competência privativa do presidente da República, a concessão do indulto. O ministro Celso de Mello também antecipou o voto a favor do decreto. Ressaltou que manter o decreto não é ser a favor da corrupção. Inaceitável que se estabeleça uma injuriosa vinculação dos votos que mantêm o decreto de indulto, ora impugnado, a uma suposta leniência em favor de grupos criminosos que assaltaram o Estado e que conspurcaram a ideia e os valores mais elevados da República. O voto de Celso de Mello formou maioria de 6-2 a favor do decreto de Temer, mas não encerrou o julgamento. Isso por causa do pedido de vista de Fux. Carmen Lúcia e o presidente Dias Toffoli também não haviam votado ainda. Os ministros, então, passaram a discutir se, mesmo com o julgamento por concluir, cassariam a liminar de Barroso, que suspendeu parte dos efeitos do decreto. Ricardo Lewandowski precisou sair para um compromisso e não participou desta parte do julgamento. 5 ministros, Barroso, Fux, Rosa, Fachin e Carmen, foram a favor de manter a liminar por enquanto, até uma decisão final do Supremo. E outros 4, Gilmar, Marco Aurélio, Celso e Moraes, entenderam que a liminar deveria ser cassada imediatamente, validando o decreto desde já. O voto final seria do presidente Dias Toffoli, mas ele decidiu pedir vista. Com isso, parte do decreto de indulto editado por Temer continua suspenso. Nós estamos na seguinte situação: se esta presidência vota nessa questão de ordem, no sentido de votar para a manutenção da cautelar, estará referendando a cautelar. E eu ainda não votei o mérito, porque estou aguardando a vista, tal qual a ministra Carmen Lúcia, do ministro Luiz Fux. Por outro lado, se eu votar no sentido de não referendar a cautelar, haverá o empate e teríamos que suspender o julgamento. Então, em respeito à institucionalidade, eu vou pedir vista do caso. Da questão de ordem. Então, fica com vista da questão de ordem a presidência e com vista de mérito o ministro Luiz Fux. A Polícia Rodoviária... Fala galera, beleza? Esse valor que você tá vendo aí na tela é o valor que eu já arrecadei desde que eu comecei a trabalhar a partir da minha casa na internet. E se você também tem interesse em conhecer esse mercado maravilhoso e não tem mais que aguentar patrão, poder trabalhar de acordo com o seu tempo, com aquilo que você gosta, então eu quero te convidar a clicar no link da descrição, beleza?